Imagina a seguinte cena. A tentativa de regar um jardim no auge do verão, mas todas as mangueiras disponíveis se transformaram em plástico rígido. Aquelas mangueiras quebradiças e ressecadas pelo sol, né? Exato, aquelas bem velhas. Quando a água entra, a mangueira simplesmente não cede. A pressão aumenta perigosamente na torneira e a água mal chega até a raiz das plantas. É um sistema falho. Totalmente. Agora, imagina que essas mangueiras estão dentro do peito humano. Certo, vamos desvendar isso. A nossa análise profunda de hoje parte de anotações e pesquisas bem surpreendentes de um cirurgião de pronto-socorro, o Dr. William Ley. Que tem, mais de 40 anos de experiência clínica. 42 anos, para ser exata. E o foco aqui é um alerta médico vital, sabe, sobre uma degradação bem silenciosa e implacável. O impacto biológico severo que ocorre nos vasos sanguíneos após os 60 anos de idade. E o que mais chama a atenção na trajetória desse médico é o momento em que a teoria virou realidade para ele. Como assim? É que durante décadas a rotina dele consistia em atender pacientes na faixa dos 60, 70 anos que chegavam ao hospital com aquela lista familiar de queixas. Pernas pesadas como chumbo, circulação terrível. Feridas que não cicatrizam de jeito nenhum. Exato. E uma sensação de que a energia física simplesmente havia evaporado do corpo. O ponto de virada aconteceu quando ele mesmo passou dos 60 e começou a sentir exatamente a mesma fadiga inexplicável. Nossa, o mesmo peso nas pernas? Sim. Não era mais apenas um diagnóstico num prontuário de outra pessoa, sabe? Era o próprio corpo falhando. E a descoberta que se seguiu a isso altera tudo o que costumamos ouvir sobre saúde na terceira idade. Porque, olha, a resposta instintiva para má circulação ou fadiga costuma ser sempre aquela beba mais água. É o conselho padrão. Mas o declínio vascular pós 60 anos não é um problema de volume de líquidos. O centro dessa crise é que o corpo envelhecido perde a capacidade biológica de responder à hidratação. O sistema vascular entra num estado de dormência profunda. A hidratação tradicional pressupõe que as células estão prontas para receber e utilizar essa água de forma eficiente. O que nem sempre é o caso. Com certeza não. Porque após 6 décadas de desgaste, inflamação celular e perda de elasticidade, derramar água num sistema vascular dormente é como jogar água naquelas mangueiras ressecadas que acabamos de mencionar. A água passa, mas o sistema não absorve impacto. Precisamente. A missão desta pesquisa não é recomendar 8 copos d'água por dia. O objetivo é alterar fisicamente a química da água consumida através de adições milimetricamente específicas para forçar o sistema vascular a acordar. E para chegar nisso, o cirurgião testou mais de 60 compostos diferentes no próprio corpo. Muitos foram perda de tempo, claro, alguns irritaram o estômago, mas 5 ingredientes específicos funcionaram. Eles mudaram a arquitetura interna da circulação. E é fundamental tratar isso com a gravidade de uma intervenção médica séria. Sem dúvida. Então vamos construir isso de forma lógica. Antes de sequer pensarmos em fazer o sangue fluir mais rápido, precisamos olhar para as paredes dos canos, né? O que exatamente acontece com as artérias quando o corpo humano cruza a marca dos 60 anos? Olha, o que é fascinante aqui é que a física do envelhecimento vascular é brutal. As paredes das artérias passam por 2 alterações simultâneas e bem catastróficas. Elas perdem a densidade muscular. Isso, ficam estruturalmente mais finas e, ao mesmo tempo, extremamente rígidas. O tecido conjuntivo, que é tipo a malha biológica que mantém as artérias cilíndricas e flexíveis, entra em colapso. Caramba! E isso cria resistência. Uma resistência mecânica enorme. O coração precisa martelar o sangue com muito mais violência apenas para manter o cérebro e os órgãos vitais oxigenados. É a clássica analogia do elástico velho, sabe? Um elástico novo estica e contrai infinitas vezes sem perder a forma. Mas aquele elástico que ficou esquecido no fundo de uma gaveta por 10 anos... Ele resseca e fica duro. Exato. Se alguém tentar esticar, ele cria microfissuras e arrebenta. As artérias de quem já passou dos 60 operam como esse elástico esquecido. Então, qual é a primeira intervenção para devolver essa maleabilidade? A restauração da estrutura baseia-se em 2 compostos simples, mas com uma ação biológica bem pesada. Pepino e hortelã. E a mágica aqui não é o sabor da água, é a sílica. O mineral? Exatamente.
Pepinos contêm concentrações formidáveis de sílica, um mineral essencial que atua literalmente como a argamassa na construção do tecido conjuntivo humano. A sílica reconstrói a flexibilidade das paredes vasculares. O Journal of Nutrition, Health and Aging documentou isso de forma clara. Em indivíduos mais velhos, o aumento da ingestão de sílica gerou uma melhoria de 12% na flexibilidade arterial, e isso em apenas 12 semanas. 12% pode soar modesto para quem está ouvindo e pensando em métricas de produtividade do dia a dia, mas estamos falando de biologia estrutural profunda, certo? Muito profunda. Alterar 12% da rigidez de um tubo que carrega sangue sob pressão 24 horas por dia é uma vitória monumental para o coração. E a hortelã? A hortelã carrega o ácido rosmarínico. A revista Phytomedicine mostrou que esse ácido forçou os vasos sanguíneos a relaxarem, reduzindo a resistência vascular em 15%. E olha isso, apenas 2 semanas. Uau! 2 semanas é muito rápido. Então, como alguém prepara isso na prática para garantir que não seja apenas uma água saborizada inútil? O rigor no preparo define o resultado clínico. O protocolo exige fatiar metade de um pepino orgânico. Tem que ser orgânico. O selo orgânico não é um luxo opcional aqui, é inegociável. A maior parte da sílica reside na casca escura do pepino. Tentar extrair um mineral restaurador de uma casca coberta por pesticidas diários neutraliza completamente a intervenção de saúde. Faz todo sentido. É colocar toxinas para dentro. Exato. Aí adicionam-se de 10 a 12 folhas frescas de hortelã, que devem ser esmagadas de forma muito gentil, só o suficiente para romper as fibras e liberar os óleos carregados de ácido rosmarínico. E isso vai para uma jarra de água filtrada diretamente para a geladeira. A pesquisa menciona que o mínimo de extração são 30 minutos, né? Embora deixar durante a noite entregue a potência máxima. O consumo médico recomendado são 3 copos ao longo do dia, refazendo todo o processo na manhã seguinte. Isso mesmo, refazendo a cada dia para manter o frescor e os óleos ativos. Ornamentos reforçados, o elástico não vai arrebentar. Mas, se o líquido que corre por dentro desse cano flexível for uma lama espessa e lenta, a flexibilidade sozinha não resolve o perigo de um entupimento. O que nos leva à textura do sangue envelhecido. Uma observação crucial. Com a idade, a textura do sangue sofre alterações muito perigosas. E o protocolo intervém com 2 coisas, limão e gengibre cru. A biologia do limão vai muito além daquela imunidade básica contra resfriados, sabe? A famosa vitamina C. Sim, mas a carga massiva de vitamina C, contida em um limão fresco, atua na criação direta do óxido nítrico. O óxido nítrico é o interruptor mestre de todo o sistema cardiovascular. Quando esse gás é liberado, os vasos se expandem. O problema é que, após os 60 anos, a produção natural desse gás sofre uma queda livre assustadora. É essa escassez que causa aqueles sintomas que muita gente relata, né? As mãos cronicamente geladas, a fadiga extrema no meio da tarde e aquele nevoeiro mental por falta de oxigênio no cérebro. Um estudo apontou que a vitamina C pode aumentar o óxido nítrico disponível em até 23%. Um salto imenso na oxigenação. Mas e o gengibre? Preciso fazer o papel de cética aqui. O gengibre não é apenas aquele chá de avó para quando o estômago está ruim ou a digestão está lenta. Como exatamente uma raiz famosa por curar enjoos se torna uma intervenção cardiovascular de emergência contra o sangue espesso? É uma ótima pergunta. A reputação gástrica do gengibre muitas vezes esconde o seu verdadeiro poder hematológico. O grande perigo oculto na terceira idade é o que a medicina chama de agregação plaquetária. Agregação plaquetária? As plaquetas no sangue envelhecido desenvolvem uma tendência letal de grudar umas nas outras. O sangue fica literalmente pegajoso. Isso cria um ambiente perfeito para a formação de coágulos devastadores. O gengibre cru contém compostos bioativos agressivos chamados gingeróis. E esses gingeróis cortam essa agregação. Eles bloqueiam o mecanismo químico que faz as plaquetas se unirem. Tem um estudo clínico mostrando que 2 gramas diárias de gengibre cru, por 8 semanas, fizeram a agregação plaquetária despencar em 19%. É uma intervenção puramente mecânica para manter o sangue fluido. Impressionante.
O preparo também requer uma certa paciência biológica. Espreme-se um limão fresco inteiro em um copo grande de água. Depois, entre uma fatia de cerca de 1 polegada de gengibre cru, cortado o mais fino possível ou ralada. Ralar é ideal porque expõe mais área de superfície para a água, certo? Exatamente. A superfície de contato é tudo. E aqui está a chave. É obrigatório esperar 15 minutos. Bater e beber imediatamente não dá tempo para os gingeróis passarem para a água. O ideal é ingerir de estômago vazio, pela manhã, aproveitando a capacidade máxima de absorção, e tomar uma segunda dose à tarde. O que a vitamina C e o gengibre fazem é construir uma resistência contínua, uma base sólida, que eleva gradualmente a segurança cardiovascular de quem consome. Mas a fisiologia humana é imprevisível. Existem cenários diários em que o corpo precisa de um aumento explosivo de oxigenação em questão de horas. Seja para subir ladeiras ou realizar atividades físicas extenuantes sem colocar o coração idoso em risco de exaustão, né? E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Com certeza. Se estamos falando de intervenção imediata, entramos no suco de beterraba diluído. Para usar uma metáfora do automobilismo, se o limão é a gasolina de alta octanagem, a beterraba é um botão de injeção de óxido nitroso apertado no meio da corrida. É uma via metabólica forçada que age com uma rapidez que assusta até mesmo fisiologistas. A precisão dessa via metabólica justifica a surpresa. Beterrabas possuem uma densidade imensa de nitratos dietéticos. A magia evolutiva do corpo humano é que possuímos uma rota de conversão de emergência. A saliva na boca possui bactérias que, no exato instante em que entram em contato com os nitratos da beterraba, iniciam a conversão para óxido nítrico, ali mesmo. Na boca mesmo, antes de chegar ao estômago. Antes do estômago, a revista Hypertension publicou um ensaio monitorando a ingestão de 250 ml de suco de beterraba. O impacto: uma queda acentuada e quase imediata na pressão arterial. E isso acompanhado de um aumento de 20% no fluxo de sangue jorrando para os músculos, no intervalo curtíssimo de 3 horas. Nossa, 20% a mais de fluxo sanguíneo muscular em 3 horas? É o tipo de diferença entre conseguir completar uma caminhada ou precisar sentar por falta de ar, sabe? O Journal of Applied Physiology complementa isso mostrando um aumento de 16% na resistência ao exercício em idosos que adotaram esse protocolo em poucas semanas. Mas há um cuidado absoluto aqui na preparação. Sim, o modo de preparo é vital. A receita médica não é virar um copo de suco puro. São apenas 100 ml de suco puro de beterraba, sem uma gota de açúcar, misturados em 300 ml de água. Por que a regra da diluição é tão severa assim? Basicamente por 2 razões que afetam diretamente o conforto e a eficácia. Primeiro, o revestimento gástrico em pessoas com mais de 60 anos não lida bem com concentrações extremas. O suco puro pode desencadear cólicas severas e náuseas imediatas. Um choque para o sistema. Exato. Em segundo lugar, a diluição obriga a pessoa a consumir um volume maior de líquido ao longo de mais tempo. Isso cria uma liberação sustentada e constante de nitratos na corrente sanguínea, garantindo resistência duradoura, em vez de um pico violento que o corpo eliminaria muito rápido. O consumo ideal é de manhã, exatamente 2 horas antes da maior atividade física do dia. E aqui entra um alerta médico bem essencial, gente. É o tipo de detalhe que poupa alguém de uma viagem aterrorizante ao pronto-socorro achando que o pior aconteceu. Bem lembrado. A questão da cor. Sim. A beterraba possui um pigmento incrivelmente forte chamado betanina. Após iniciar este protocolo, é uma certeza biológica que a urina ou as fezes podem adquirir tons intensos de vermelho ou rosa escuro. E isso é completamente inofensivo. Não é um indicativo de sangramento interno e não há motivo para pânico. Na verdade, é a prova visual de que o corpo processou os componentes estruturais da raiz. Exatamente. Até agora, nós cobrimos as rodovias principais, as artérias e as veias de grande calibre. Mas um sistema de transporte eficiente não se sustenta apenas com vias expressas. Ele precisa de ruas estreitas e vielas minúsculas para levar suprimentos a cada porta. Isso nos introduz ao problema devastador da microcirculação. A rede de capilares. Sim,
Estamos falando da vasta rede de capilares que nutrem os milímetros finais da pele, as pontas dos dedos e dos pés. E é para resolver o colapso dessas ruelas que o protocolo avança para o tônico de água morna com pimenta caiena. Segura um instante. Pimenta caiena. Isso. Em água morna e, para piorar, logo pela manhã. Precisamos ser realistas aqui. O estômago de grande parte da população com mais de 60 anos já é um campo de batalha com histórico de gastrite, uso de antiácidos e refluxo constante. Sugerir que bebam água apimentada não só como uma receita garantida para dor intensa. O temor é absolutamente justificado. Parece loucura clínica. Porém, quando avaliamos a ciência por trás da capsaicina, o composto ativo da pimenta caiena, entendemos por que a medicina funcional o defende com tanto rigor. Quando os capilares entram em falência, os resultados não são apenas mãos frias. São problemas de feridas e cicatrização. São dedos que perdem a sensibilidade, hematomas roxos e assustadores que aparecem ao menor toque, e feridas cutâneas que permanecem abertas por meses porque não há sangue suficiente para levar material de cicatrização até a pele. A capsaicina queima, sim, mas assim que atinge a corrente sanguínea, ela atua como um gatilho biológico espetacular, forçando a liberação massiva de neuropeptídeos. E o que esses neuropeptídeos fazem exatamente? Como eles resolvem essa falta de sangue na pele? Eles enviam um sinal de comando urgente para a musculatura lisa que envolve esses capilares microscópicos, forçando eles a relaxarem e se expandirem drasticamente de uma só vez. É uma abertura de canais forçada quimicamente. Dados registraram uma melhora de 26% no fluxo periférico em 4 semanas, e em idosos os aumentos na microcirculação bateram a marca dos 31%. É minucioso, né? Começa com uma caneca grande de água morna, e morna é a palavra de ordem, água fervendo escalda o tecido esofágico, que já é bem sensível, e a dosagem inicial é quase invisível, apenas 1/8 de colher de chá de pimenta caiena em pó. A construção de tolerância é inegociável aqui. Inicia-se com 1/8 e, de forma metódica, ao longo de 2 a 3 semanas, sobe-se microscopicamente até 1/4 de colher de chá. Isso deve ser consumido uma vez ao dia, cerca de 30 minutos antes do café da manhã. Espremer um pouco de limão ajuda consideravelmente a domar a pungência do sabor. E olha, isso precisa ser sublinhado com a maior seriedade possível. Existe um alerta médico crítico de risco de vida aqui. Qualquer paciente que faça uso contínuo de anticoagulante, aqueles remédios para afinar o sangue, está terminantemente proibido de iniciar o uso terapêutico da pimenta caiena sem autorização do cardiologista. Uma contraindicação gravíssima. A capsaicina amplia o efeito de afinamento, e a combinação pode induzir hemorragias severas. Segurança sempre vem antes da intervenção. E com esse aviso claro, chegamos ao ápice desta pesquisa. O protocolo final foca na combinação mais letal para o envelhecimento cardiovascular, a rigidez arterial, trabalhando em conjunto com o estresse oxidativo massivo. O pior dos dois mundos. E é aqui que entra a extração a frio da flor de hibisco. As fontes indicam que pesquisadores ficaram incrédulos com os números porque os resultados bateram de frente com as estatinas e vasodilatadores farmacêuticos. Se conectarmos isso com um panorama maior, o estresse oxidativo constante age nas paredes internas das artérias como uma lixa. Ele causa inflamação, o corpo tenta curar, depositando placas, e as artérias viram tubos duros de chumbo. As pétalas da flor de hibisco são verdadeiras potências bioquímicas repletas de antocianinas e polifenóis de alta densidade. E qual é o mecanismo delas? O poder desses compostos reside em um ataque duplo. Primeiro, eles aumentam radicalmente a expressão da enzima que fabrica o óxido nítrico. Em segundo lugar, eles agem como limpadores celulares, varrendo o estresse oxidativo das células endoteliais, que são o revestimento íntimo dos vasos. É como pegar uma máquina de café expresso que está entupida após anos operando com água dura, sabe? As válvulas mal funcionam. O hibisco seria tipo a solução química descalcificante capaz de derreter as crostas minerais acumuladas, restaurando o fluxo limpo, sem causar nenhum dano ao maquinário interno.
Analogia perfeita. E os dados clínicos dessa descalcificação biológica são impressionantes. Ensaios com adultos na faixa dos 65 anos mediram a habilidade da artéria de expandir. O hibisco proporcionou uma melhoria estrutural de 44% em 6 semanas. Uma mudança de 44% num marcador cardiovascular de alto risco em pouco mais de um mês, utilizando apenas uma flor submersa em água. É o tipo de dado que obriga a medicina tradicional a parar e prestar atenção. Um outro estudo validou esse impacto, provando a queda de 17% na rigidez arterial. No entanto, existe um abismo entre o sucesso científico e a prática doméstica. O erro mais comum aniquila qualquer chance de cura. As pessoas fervem a água. É o instinto de fazer chá, né? A pessoa joga água borbulhando por cima das pétalas. Mas expor o hibisco a qualquer temperatura superior a 70 graus Celsius carboniza imediatamente as antocianinas terapêuticas. Resta apenas água colorida com sabor ácido, sem nenhum valor médico. Completamente inútil do ponto de vista de tratamento. O protocolo exige, sem exceções, uma extração a frio, o processo conhecido como cold brew. 2 colheres de sopa de pétalas secas depositadas em uma jarra com 1 litro de água filtrada rigorosamente fria. E essa jarra deve ser levada à geladeira para um processo lento e imperturbável de maceração que dura de 8 a 12 horas. O tempo faz o trabalho pesado de extração que o calor destruiria. Pela manhã, o líquido vermelho rubi é coado. A prescrição para a reabilitação do endotélio é o consumo de 3 a 4 copos desse extrato frio espalhados ao longo do dia, garantindo que as paredes arteriais recebam um banho químico protetor contínuo. Exatamente, o dia todo protegido. Então, olhando para todo esse mosaico de intervenções mapeados pelo Dr. William Li, o que fica claro? Pepino para o tecido, gengibre para fluidificar o sangue, beterraba para dilatação de emergência, caiena para os capilares entupidos e hibisco contra a rigidez sistêmica. E a verdadeira revelação aqui é a ausência de barreiras financeiras ou de prescrição. O desafio não é o acesso, é a consistência. Consistência é tudo. Ninguém reverte anos de degradação estrutural tomando um copo de água milagroso em um fim de semana. Exige rigor clínico aplicado a um ato tão cotidiano quanto beber água. Exige rotina. E a implicação mais profunda dessa análise inteira reside exatamente nessa simplicidade. O corpo humano responde fisicamente de forma profunda e duradoura a compostos botânicos infundidos em líquido. Se doses minúsculas de capsaicina ou a infusão lenta de antocianinas possuem força farmacológica comprovada para dilatar artérias, curar a microcirculação e reverter a rigidez em poucas semanas, a reflexão inevitável que fica para todos nós é o reverso dessa moeda, né? Se pequenas adições benéficas constroem a saúde com tanta potência, o que será que décadas consumindo líquidos carregados de açúcares sintéticos, corantes industriais e conservantes químicos estão fazendo silenciosamente e a cada gole contra a arquitetura interna que mantém os idosos vivos? É uma pergunta pesada, mas que precisa ser feita. As artérias não podem gritar quando são danificadas. Então fica o convite imperativo para inspecionar rigorosamente o que preenche o copo todos os dias. Pois a água nunca é neutra. Ou ela está ativamente restaurando a vida vascular, ou está sendo ignorada em favor de algo que está lentamente pavimentando o caminho para o colapso.